Ele só queria comer uma comida boa sem se preocupar com a saúde. Agora ele tá em outro mundo, dentro do corpo de um vampiro invencível, sem fraquezas, sem limites, e agora é o prefeito de uma vila destruída, com um poder absurdo e um sonho tranquilo do antigo dono. Será que ele consegue reconstruir esse lugar e unir humanos e vampiros? Bora ver. Essa é a história do vampiro mais forte, Sato Ryuto. Vampiros têm a habilidade de se regenerar, podem mudar de forma e usar magia. Um monstro imortal que todo mundo teme, mas que tem várias fraquezas. Luz do sol, alho, cinzas sagradas, e por aí vai. Um cara perguntou pro vampiro gigante que estava na frente dele: quem é ele? Por que a água benta não funciona? O vampiro respondeu: quem é ele? Um pouco antes, o protagonista estava em casa, estudando os resultados do teste e disse que não acreditava que tinha reprovado normalmente. Aí ele caiu na cadeira e começou a reclamar: solteiro, salário péssimo, estresse no trampo, problemas de saúde por causa da idade. Quando foi a última vez que ele comeu algo gostoso? Ele só quer comer comida normal, pelo menos isso. Aí uma voz apareceu dizendo: ele foi encontrado, aquele que deseja poder. O protagonista ficou surpreso. Que voz estranha é essa? Depois, a voz continuou dizendo para ele abrir os olhos e acordar. O protagonista abriu os olhos, viu que estava numa caverna e gritou assustado: que é isso? O que? Onde eu tô? Finalmente, ele acordou. Quem ia realizar o desejo dele? O MC segurou a cabeça e gritou: quem é ele? A voz continuou, tomou conta do corpo dele e ele virou vampiro. O protagonista ficou muito surpreso com o que estava rolando. O vampiro se apresentou, se chamava Cesar, pediu desculpas, disse que não tinha muito tempo e que ele devia tentar se acostumar com o corpo primeiro. O protagonista tentou correr, acelerou muito e gritou: que velocidade! Ele corre na velocidade de um carro, pulou para cima, saiu da caverna e gritou saída. Aí viu o sol brilhando forte e gritou: que claridade! Voou para baixo, fechou os olhos e pensou que era hora de dizer adeus. Cesar falou que não devia subestimar o corpo do vampiro. O MC pousou no chão e ficou surpreso. Tá vivo, nenhum arranhão. Cesar continuou que isso não era tudo. De repente, asas cresceram nas costas do protagonista. Ele pulou de novo, viu um dragão voando e gritou animado: sério? É um dragão? Beleza, ele entendeu. Aí o protagonista tentou abrir as asas, mas não conseguiu. Voou para baixo e gritou: será que vampiros caem de alturas assim mesmo? Olha o corpo forte dele. Cesar respondeu que não era tão forte assim e que ele ia se esborrachar. O protagonista gritou: asas. Como é que bate essas asas? Cesar disse que nem devia tentar ainda. A alma dele ainda não tinha controle total do corpo. O MC, com medo, gritou que o chão estava perto, se despediu mentalmente da vida e caiu no chão. Cesar disse que ele ainda estava vivo, então podia abrir os olhos. O protagonista abriu os olhos, levantou, esticou os braços e se olhou surpreso. Cesar disse que mostrou a ele a habilidade do vampiro de se regenerar. Esse era o corpo que ele queria. Com isso, ele nunca mais ia ficar doente. O protagonista cruzou os braços, meio chateado, e disse: podia ter falado, não precisava mostrar. Cesar pediu desculpas. Aí o protagonista falou que não devia ficar bravo, mas no futuro que ele evitasse esportes radicais. Cesar concordou. Beleza, vão continuar. O MC perguntou: espera aí, por que eu virei vampiro mesmo? Cesar respondeu: ele convocou a alma dele com magia de invocação e ela ocupou o corpo. O protagonista levantou a mão surpreso e perguntou: ele é o herói escolhido? Cesar não concordou e falou que ele só foi um dos primeiros, ou seja, que ele encaixava todos os critérios. O protagonista pensou e perguntou quais critérios. Cesar começou a listar. Ele era daqueles que ficava acordado até tarde, não comia muito e se limitava a comida simples. O MC pensou: então ele estava falando do meu estilo de vida. Cesar continuou pedindo desculpas por ter arrastado ele para isso tudo por causa do desejo egoísta dele. Como pedido de desculpas, ele ia contar tudo sobre si e que, quando não estivesse mais nesse corpo, o protagonista poderia fazer o que quisesse com ele. Ele precisava prestar atenção. Ele tinha voltado naquele tempo. A garota levantou a mão e disse: bem-vindo de volta, Cesar. Ele pegou a mão dela e ela continuou dizendo que ele tinha feito uma promessa. Depois eles se abraçaram e ela disse que o amava e que ficariam juntos para sempre. O tempo passou e ele finalmente revelou sua verdadeira natureza. O padre levantou a mão com a cruz e gritou: seu vampiro imundo. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos, e disse: por que ele não contou que era vampiro?
Aí ele gritou que nunca perdoaria ela por desprezar os sentimentos dele. Nunca perdoaria. Ruto chorava com lágrimas escorrendo pela cara. Cesar falou que era a lembrança da pessoa que amava. Ele sabia que era egoísmo. Mas será que podia realizar o desejo dela? Ele queria que humanos e vampiros vivessem em paz. Agora que ele tinha um corpo de vampiro e uma alma humana, ele podia. O protagonista continuou chorando e pensou que por isso ele foi tão longe, até pronto para desaparecer para sempre. Então ele virou vampiro. Algum tempo depois, à noite, na caverna, ele, assustada, se apertava contra a parede, perseguida por uma matilha de lobos famintos. Ela chorava e perguntava o que fazer. Um pouco antes, o MC estava sentado no chão comendo carne perto do corpo de um animal que matou. Ele falou que podia comer carne crua, mas que comida cozida era mais gostosa, e pensou que, de qualquer jeito, não ia morrer de fome. 3 semanas tinham passado desde a reencarnação dele. Ele conseguiu se adaptar a um mundo onde magia e monstros existem. Mordia um pedaço de carne, fechava os olhos e continuava. Aliás, ele não vai conseguir voltar para o mundo antigo. No começo ficou chateado, mas logo aceitou. Pensava que vampiros só bebiam sangue, mas eles podem comer carne, frutas e legumes. Além disso, nesse corpo, ele pode até comer carne crua e caçar com facilidade. Aí sorriu, abriu os braços e falou que essa transformação, na verdade, fez ele se sentir melhor. Não precisava mais ficar no corpo de um adulto depressivo, nem ficar estressado no trabalho. Não precisava mais pensar nisso, nem se preocupar com dieta. Ele tinha um corpo perfeito. O protagonista juntou as mãos perto do rosto e agradeceu por tudo. Mas, de algum jeito, ele precisava reconciliar humanos e vampiros. Enquanto isso, ele fechou os olhos, segurou a cabeça com as mãos e continuou. Quando começou a entender isso, ele aprendeu pelas memórias de Cesar que humanos e vampiros não se davam bem. Soube que humanos consideravam vampiros verdadeiros predadores. A reação fazia sentido. Depois disso, ele rodou pelo chão em várias direções, segurando a cabeça e gritando. Como é que ele ia conseguir paz entre humanos e vampiros assim? Tinha outro motivo também. Fechou os olhos e pensou que a comida não estava muito boa. O MC começou a bater os punhos no chão e gritar que comida simples não ia mudar muito. Se pelo menos tivesse uns temperos. Para isso, precisava fazer amizade com as pessoas. Aí ele imaginou comida gostosa, esticou as mãos para frente e perguntou. Mas depois se tocou que ainda não podia satisfazer seu lado gourmet. Pensou que conseguia sentir animais selvagens e até uma pessoa. Então levantou e achou que tinha sentido uma pessoa na floresta pela primeira vez. O protagonista disse que não sabia o que estava rolando ali, mas que precisava ajudar, e correu rápido para frente. Com golpes precisos, matou e espalhou os corpos de vários lobos em direções diferentes. Os outros conseguiram fugir dali. Aí levantou a mão e falou que talvez tenha exagerado. O protagonista olhou para a garota e pensou. Será que eu assustei ela? Uau! Surpreendentemente ela tá calma. Chegou perto dela e perguntou. O que aconteceu? Tá perdida? Ela disse que se chamava Eric e precisava da ajuda dele. Ele olhou meio confuso e foram rumo à saída. Aí perguntou. Ela não tem medo de mim? Não ouviu o que falam de gente como eu? Eri respondeu. Ela sabe de tudo. Veio até ele de propósito. Então estendeu a mão e falou para ele olhar ali. Tinha fogo longe e continuou dizendo que a vila tinha sido atacada por bandidos. Depois entregou moedas e pediu ajuda. Em troca, daria o dinheiro e o corpo dela. Estava até disposta a pagar com o próprio sangue. Ele ficou surpreso e pensou, essa mina tá disposta a ir tão longe assim. Sorriu, mostrando os dentes afiados, e disse que ela estava falando sério, até pronta para doar todo o sangue, mas ele não precisava de tudo, um copo já bastava. Ela perguntou por que um vampiro não precisava de sangue. Ele era estranho. Ele respondeu que estava só cansado do mesmo gosto, mas que, para ser sincero, queria algo mais gostoso. Ela afirmou que ele era definitivamente estranho. O protagonista continuou. Beleza, eu vou para a vila salvar eles. Pensou. Além disso, é uma boa oportunidade porque, por salvar, posso pedir sal. Duvido que as pessoas vão odiar o Salvador mesmo sendo vampiro. Além do mais, tenho que cumprir o último desejo do Cesar. O protagonista estendeu a mão para a garota e falou. Beleza, vamos nessa. Enquanto isso, na vila, os ladrões estavam incendiando casas, matando moradores. A galera corria para todo lado. Um dos moradores, tentando desviar, gritou para ele não chegar perto. Um dos ladrões, segurando uma tocha, gritou para matar velhos e homens, mas levar as mulheres vivas. Nesse momento,
O ladrão acertou as costas do homem com a espada. Ele gritou e caiu. Uma mulher, fugindo com um filho no colo, se virou e gritou: "Querido!" Um ladrão colocou o pé nas costas do homem e perguntou: "É o marido dela?" Ela tentou fugir, mas ele ia matar o homem. O cara gritou para ela não se preocupar com ele. O ladrão pisou na cabeça dele com a bota e gritou para ele calar a boca. A mulher caiu na frente dele, com medo, pediu para parar e não matar o marido dela. O ladrão olhou para o corpo dela e, com voz satisfeita, mandou ela parar de correr e tirar a roupa para ele provar o gosto dela. Ela não aceitou. Ele falou que se ela resistisse, ele mataria o cara. Ela ficou assustada e gritou que faria o que ele quisesse. Mas não, ela nem terminou de falar. O ladrão olhou bem para ela e disse que tinha reparado como ela era assustadora. Aí apontou a espada ensanguentada para ela e continuou: "Ela não pode fazer nada porque é feia demais. Ele vai matar o marido dela." Ela gritou para ele parar. Ele respondeu: "O que ela esperava? Sofrimento faz parte do casamento." Aí ele balançou a espada e falou: "Mas na real ele é até bondoso. Pelo menos antes de morrer, não vai ver a esposa sendo difamada." O ladrão gritou para ele morrer. Ele balançou a espada, mas foi atingido por trás. A cabeça do ladrão caiu perto da mulher. Ela ficou muito assustada e tremeu. O MC se abaixou perto dela, estendeu a mão e perguntou: "Tá tudo bem?" Ela olhou e gritou com medo: "Monstro, não pode chegar perto dela." Um morador viu e perguntou: "Que porra é essa?" Outro falou: "Ele é vampiro." O terceiro ficou surpreso: "Caramba, o que ele tá fazendo aqui?" Aí a galera começou a gritar: "Vampiro! Tem que correr rápido", pensou o protagonista. Mas, considerando que ele é um monstro que se alimenta de sangue humano, a reação foi até razoável. Os ladrões olharam para o vampiro e um perguntou: "Quem é esse? É um local?" Outro perguntou: "Decidiu atrapalhar a festa deles?" O MC pensou: "Primeiro tem que resolver esses bandidos." Aí levantou a mão, olhou para ela e pensou: "Ah, matei um cara e nem pisquei." Surpreendentemente, ele estava calmo. Isso por causa do instinto de vampiro. Humanos são presa, então ele não sente nada. Um dos ladrões falou surpreso: "O quê?" Igualzinho. Mas não terminou a frase. Ele levantou a mão, concentrou um monte de sangue acima dele, e sorrindo usou o ataque chuva de sangue. No segundo seguinte, gotas voaram rápido do aglomerado. Os ladrões, assustados, tentaram desviar, mas a chuva de sangue acertou geral. Ele pensou: "Melhor não matar mais ninguém, senão os locais vão ficar com muito medo." Aí a galera ouviu um barulho, e um perguntou: "Que barulho foi esse?" Outro disse: "Alguém usou magia." Reed sugeriu: "Talvez soldados do senhor local." Bill virou e respondeu: "Impossível. Eles negociaram esse território. Deixaram os bandidos roubarem." O protagonista pensou surpreso: "Sério?" Aí se aproximou do protagonista e perguntou: "Quem é ele?" O protagonista respondeu: "Ruto." E nesse momento percebeu que não podia usar o nome antigo. Nick mandou ele parar. Bill gritou surpreso: "Chefe!" Olhou pro protagonista que lançava uma bola de sangue com a mão e falou: "A mágica fala por si só. É um vampiro." Então jogou água na machadinha e falou: "Ainda bem que temos água benta." Aí atacou e gritou: "Vampiro de segunda categoria. Não devia se exibir. Tem que morrer." Acertou o protagonista no pescoço com um machado. O protagonista segurou o pescoço e começou a fazer uns sons terríveis. Nick gritou: "Ele não vai se recuperar de um ferimento desses." Vampiros têm capacidade de regenerar, mudar de forma e usar magia. Um monstro imortal que todo mundo teme, mas que tem várias fraquezas: luz do sol, alho, cinzas sagradas, cruz. Naquele momento, o MC acertou o pescoço dele com o machado e a cabeça dele voou, caindo perto da Eri. Nick gritou surpreso: "Ele se matou." Aí levantou a mão e sorrindo disse que não aguentava a dor da água benta. "Que idiota!" O protagonista falou que ele se enganou. Enquanto isso, a cabeça do protagonista voltou ao lugar e ele continuou: "Foi mais rápido que sangrar até morrer. Ele vai se recuperar mais rápido." Nick ficou muito surpreso e disse: "Água benta não funcionou. Quem é ele?" E caiu no chão. Chegou perto dele e perguntou quem ele era. Começou a lembrar do que Cesar tinha falado. Ryuto, a alma do vampiro tem uma ligação elemental. Como um espírito maligno, o corpo é só um vaso. O mais importante no corpo do vampiro é a alma. Vampiros morrem por isso: alho, água benta, madeira de amieiro, cruz, só porque a alma deles é purificada. Pensou: se o corpo do vampiro tem alma humana, as fraquezas da alma somem. Aí pediu desculpas:
Mas ele não era um vampiro de segunda categoria, nem um vampiro comum. Ele não só era um vampiro muito forte, como também tinha alma humana. Era um vampiro sem fraquezas. Nick disse surpreso, ele é literalmente o monstro mais forte. Não vai morrer, por mais que tentem matar. Uma força maior que a humana e um poder mágico colossal. Eles não têm chance. O protagonista usou o feitiço chuva de sangue atacando Nick. Agradeceu pela explicação. Pegou Nick pelo cinto e disse, lá vai ele. E jogou ele na multidão. Gritou, chefe. Os ladrões pegaram Nick e saíram correndo gritando, ele é simplesmente invencível. Gritou que não podia morrer ali. Depois, o protagonista colocou a mão no rosto e pensou. Mencionou algo interessante. Eles negociaram esse território. Deixaram eles roubarem. Aí foi pra frente, viu os moradores e falou. E aí? Eles começaram a pedir ajuda. Enquanto isso, ele apareceu, apontou a mão pro protagonista e disse pra galera não se preocupar. Ela que trouxe ele. Segundo rumores, um vampiro vivia no meio da floresta. O ancião da vila perguntou surpreso. Mas por quê? O MC interrompeu. Depois a gente fala disso. Primeiro temos que cuidar dos feridos. Viu uma mulher sentada ao lado de uma criança machucada. Se abaixou perto da criança, pediu desculpas e falou, é grave. Se nada for feito, ele vai morrer de hemorragia. Não posso usar magia de cura, vai doer, mas... Colocou a mão na ferida e usou magia de fechamento, curando o garoto. Ela agradeceu. Ele completou, não é magia de cura, vai ficar cicatriz, mas é melhor que ele morrer. Aí falou pro povo avisar se tiver mais feridos. Ele ia ajudar quem ainda desse para salvar. Começou a examinar as pessoas. Depois viu fogo, se virou e falou, agora temos que apagar o fogo. Melhor destruir as casas que estão pegando fogo, assim o fogo não se espalha. O ancião disse que não se importava, aí o MC falou, beleza, e respirou fundo, soltando um vento forte. A galera tentou se desviar. Ele apagou o fogo e um morador falou, que tipo de pessoa pode derrotar ele? Isso é coisa do outro mundo. Enquanto isso, uma mulher chegou perto do protagonista e agradeceu. Ele respondeu, nem precisa agradecer, vocês também podem me ajudar. Ela perguntou, ajudar? O protagonista chamou o ancião. Ele disse que estava ouvindo. O protagonista continuou, esses bandidos disseram que tinham permissão para atacar a vila. O que ele acha disso? O ancião respondeu que antes pediu pro senhor lidar com os bandidos, mas ele não fez nada. Gangues grandes assim normalmente eram exterminadas pelo exército. Eles pagam imposto pro senhor e ele tem que proteger eles. O MC baixou a mão e disse, mas os bandidos atacaram. Isso quer dizer que o senhor desistiu deles. O ancião ficou muito surpreso. MC continuou, se for verdade, a vila vai ser atacada de novo. E se quiserem fugir, não é certo que vão aguentar muito tempo, tão ferrados. Aí levantou a mão, mostrou 3 dedos e disse, tem uma terceira opção. Um vampiro vai proteger a vila no lugar do senhor. Fechou os olhos e pensou, esse é o primeiro passo para a paz e aqui na vila ele pode comer várias delícias diferentes. O ancião perguntou, um vampiro vai proteger uma vila humana? Ele só quer beber o sangue deles. O protagonista levantou a mão e disse, não é bem assim. Ele vai beber sangue, mas não em doses letais. O ancião olhou e continuou, isso é estranho demais. O que ele quer conseguir? O protagonista sorriu e respondeu, eu não preciso só do sangue deles. Sou fã de culinária. Preciso de comida decente. O ancião riu. Vai cozinhar para eles? O protagonista pegou ele pelos ombros, olhou no olho e disse que ele estava errado, que precisava de comida normal. O ancião continuou rindo e começou a listar, podia começar com temperos, canela, açúcar, sal. O ancião falou surpreso, sério? E disse que ia discutir isso com a galera da vila. Ruto abriu os braços e falou, claro, vou dar tempo para eles pensarem. Ele apareceu e perguntou por que ele ia proteger eles. Ele respondeu, 2 razões. A primeira é que eu preciso de comida gostosa. Ela olhou com decepção e falou que ele era mesquinho, ferindo o orgulho dele. Aí ela continuou. E a segunda razão? Ele pediu para ela parar de olhar com essa decepção. Falou, a segunda é uma promessa que fiz para alguém. Tirou um livro do bolso, entregou e continuou. Um mundo onde vampiros e humanos vão conviver. E descobriu que podia alcançar os 2 objetivos se protegesse a vila. Era isso. Agora ela não ia olhar ele com tanta decepção. Enquanto isso, eles seguiram conversando. Ela falou que ele era ingênuo, que devia crescer um pouco. Ele ficou bravo e gritou, isso nem é desejo meu, é de outro vampiro. Ela respondeu, impossível.
Vampiros caçaram humanos a vida toda. Não vão conseguir conviver. Ele perguntou se ela queria dizer que não havia chance. Ela falou, vamos ver como as coisas vão. Vamos tentar. Ele comentou como a opinião dela mudava rápido. Aí viram os moradores discutindo alto na frente deles. Pararam e ele perguntou se ela queria participar. Ela respondeu que era estranha na vila, tinha saído e nem podia votar. O MC ficou surpreso, mas viu que ela queria salvar eles ao mesmo tempo. Ele perguntou, então quem é o estranho aqui? Ela respondeu na lata que não queria ouvir nada de vampiro com esse tipo de sonho. Nesse momento, um ancião chegou. O protagonista perguntou, já decidiram? O ancião disse que pediram para ele proteger e que iam obedecer. Ele sorriu. Beleza, eu, Rutosato, vou proteger a vila. Sou o novo senhor. Olhou ao redor e falou que precisavam começar a reconstruir. Primeiro, limpar os escombros. Podiam pegar madeira na floresta. Pensou e percebeu que o primeiro passo para a coexistência entre vampiros e humanos estava dado. Aí saiu correndo para a floresta. Ela o seguiu. Ele se virou e perguntou por que estava seguindo. A floresta era perigosa, cheia de monstros. Ela respondeu que enquanto ele estivesse por perto, estava segura. Ele concordou, mas perguntou se ela não tinha medo dele. Ela disse, como explicar? Isso é só o jeito dele. Ela não tinha medo dele. Ele ficou bravo e gritou, qual é o problema do meu jeito? Depois, pararam numa clareira na floresta. Ele falou, beleza, vou ficar aqui. Ela perguntou o que ele ia fazer. Ele levou a mão até a boca, mordeu o dedo e pediu para ela se afastar um pouco. Aí esticou a mão e começou a sair sangue do dedo. Na outra mão segurava um livro e começou a chamar, dizendo para eles ouvirem seu chamado, responderem e irem além dos limites desse mundo. Ela olhou surpresa. Ele continuou fazendo eles aparecerem a partir de uma gota do sangue dele. Nesse momento, muita luz apareceu no chão e uns bichos desconhecidos começaram a surgir da poça de sangue. Ele apresentou. O morcego é o Colerin, o toupeiro é o Morgan, a borboleta é o Gus. Eles gritaram, Mestre Ruto. Estavam esperando o chamado dele. Tinham acabado de encontrar o que ele procurava. Perguntei, o que é isso? O protagonista sorriu e respondeu, são meus minions. Aí ele viu o toupeira rolando uma coisa e perguntou, o que é isso, Morgan? O toupeira respondeu, batatas. Muito gostosas se fritar. O protagonista disse que, olhando rápido, deu para ver que o vilarejo deles tinha problema com comida. Começariam plantando batatas nos campos. Depois iriam cuidar de outros vegetais. Ela perguntou surpresa, vai ter muita comida? Ele sorriu mostrando os dentes afiados e respondeu, claro que vai. O protagonista continuou com seus minions bonitos. Tudo é possível. Os minions olharam para eles e gritaram, vamos ajudar o mestre Muto. Não tem ninguém melhor que eles. Eu me aproximei do Morgan e falei para ouvir. Morgan perguntou, o que foi, Lady Eri? Ela virou para a protagonista e disse que ele devia dar nomes melhores para eles. Ele ficou bravo e respondeu, para de ofender eles. Aí um morcego voou até o protagonista e disse, aliás, mestre Ruto, um dos morcegos achou o covil dos bandidos. Eri perguntou, mestre Ruto, ele deixou eles fugirem de propósito? Ele respondeu, ele foi exposto. Descobriu que não era bem certo que todos eram bandidos. O morcego gritou para eles seguirem ele. Enquanto isso, na caverna, os ladrões arrumavam as coisas rápido. Nick, guardando as coisas numa bolsa, gritou, rápido, empacotem tudo e vão embora. Se o vampiro achar eles, vai acabar com geral. Um dos ladrões concordou e falou que deviam pegar tudo que valia e correr. De repente, ouviram uma voz conhecida perguntando, não estavam esperando. Na entrada da caverna estava o MC segurando a Eri no colo. Ele continuou dizendo para eles não se preocuparem, que não estava ali para beber o sangue deles. Um dos ladrões puxou uma lança e correu gritando, droga, deixa ele morrer. O protagonista acenou com a mão e, com suas garras afiadas, cortou a cabeça do ladrão. Levantou a mão com sangue pingando e falou, próximo. Os ladrões se encostaram na parede da caverna. Nick acenou com as mãos e gritou para ele parar e poupar a vida deles. Eles não tinham escolha. Se não roubassem, iam morrer de fome. Os ladrões apoiaram ele, gritando que também não gostavam de fazer isso. Que levasse tudo, mas poupasse as vidas deles. MC bateu o pé no chão e perguntou, eles acham que podem se safar assim? Nem quero ouvir mentiras. Ele não tirou a vida deles porque precisava de comida. Lançou um feitiço. Sangue. Os ladrões ficaram confusos e ele explicou que o sangue tinha levado as vidas deles. Coágulos começaram a sugar os ladrões que iam se afogando no sangue. Eles gritaram, o que está acontecendo?
De repente, Nick, coberto de sangue, se esticou pro protagonista e gritou: "Droga, os caçadores de vampiro tão vindo pegar a alma dele." Aí caiu no chão. Eri se aproximou, examinou e disse: "Necrose." Aí virou pro protagonista e falou que ele era um demônio de sangue frio. Ele sorriu e pediu para ela não transformar ele num monstro. Depois eles sentaram no chão, abriram as bolsas e separaram as riquezas que os ladrões tinham roubado. O protagonista disse que ele também tinha sentimentos. Na real, ela pediu desculpas, falou que estava brincando para ele não ficar chateado. Ele colocou a bolsa no ombro e falou: "Beleza." Aí perguntou se ela ficou envergonhada com o que viu. Eri segurava uma bolsa de tesouro e respondeu: "Não muito, tá tudo bem." Saíram da caverna e continuaram o caminho. Ela falou: "Aliás, por que ele falou com eles como se fosse tão importante e poderoso? Parecia mais vampiro do que nunca com eles." Ele perguntou: "Por que ele os intimidou?" Tá na hora de voltar para a vila. Enquanto isso, ele continuava pensando no que Nick tinha falado, que os caçadores de vampiro iam atrás da alma dele. Ela perguntou: "E quanto a isso?" Ele respondeu: "Nada." Naquele momento, um corvo estava pousado numa árvore observando eles. Quando passaram, o corvo voou e sumiu nas nuvens. Aí ela viu uma silhueta familiar. A garota esticou a mão. O corvo pousou na mão dela e ela perguntou: "Encontrou?" A garota pensou e falou: "Não parece o mesmo vampiro. Que pena." Mas se preparou para atacar e disse ameaçadora: "Vampiros não deviam existir. Tem que exterminar todos." 3 dias tinham passado desde a chegada dele na vila. Os moradores começaram a plantar batatas imediatamente. Ele mesmo foi para a floresta caçar animais. Ele estava ocupada cozinhando carne. Ela era boa nisso. Enquanto isso, na floresta, uns moradores cortavam árvores e um chamou: "Senhor Vampiro, pode ajudar com essa árvore?" MC balançou a mão e cortou a árvore fácil. O morador falou: "Senhor Vampiro é incrível." O chefe gritou: "Bora trabalhar." A árvore que ele cortou eles iam carregar sozinhos. O protagonista ficou surpreso com a animação deles. Pensou que parecia que os locais estavam acostumando rápido com ele e que tinham trabalhado desde cedo. Aí viu de relance que a garota estava escondida atrás de uma árvore e pensou: "Aliás, tem alguém me vigiando aqui." Mel estava escondida atrás da árvore, observando. Pouco antes, a mãe dela estava ajoelhada na frente da garota e Mel, com a mão estendida pro lado, gritou: "Isso não tá certo. Vampiro não pode viver na vila." A mãe falou: "Mel, mas os bandidos podem atacar de novo. Um vampiro pode proteger eles." Mel ficou ali pensando que a mãe e o pai estavam errados. Ele estava enganando todo mundo. Depois, ela foi para a floresta pensando em denunciar ele, o vampiro. Na floresta dava para ouvir ele sendo agradecido. Enquanto isso, os moradores estavam ocupados colocando tábuas, e um deles falou: "Normalmente, monstros atacavam quando tentavam cortar a floresta." O protagonista sorriu, mostrou os dentes afiados e falou que não merecia agradecimento. Mandou ele parar de mostrar os dentes. Mel viu o MC de braços cruzados com a Eri ao lado. Mel disse: "Ele deve ter assustado ela. Ela tem que salvar ele." Aí começou a tirar algo da bolsa e pensou que por isso tinha trazido carne seca com muito alho. Mel se aproximou do protagonista. Ele perguntou: "O que foi? Quer alguma coisa?" Ela ficou sem jeito, fechou os olhos, entregou a carne seca e disse: "Experimenta." Ele pegou a carne, agradeceu. Ela olhou e pensou: "Beleza, agora ele vai comer e fraquejar." O protagonista mordeu um pedaço e falou: "Delícia." Agradeceu de novo. Ela ficou surpresa e pensou: "O quê? Alho devia enfraquecer ele. Ele é um monstro ainda maior." Aí ela agarrou a saia com as mãos e falou: "Isso é ruim. Temos que fugir antes que ele perceba o que eu estava tentando fazer." Se despediu e saiu correndo. Ruto ficou olhando surpresa e pensou: "Ah, tá bom." Parou para descansar e pensou: "O que eu faço?" Alho não funcionou nada. Pelo jeito não ia ser tão fácil. Pensou que foi ingênua, mas não ia desistir. No dia seguinte, os moradores estavam ocupados construindo. Um gritou: "Senhor Vampiro." Ele carregava toras no ombro e falou que estavam indo bem. Depois baixou as toras no chão. Um dos moradores falou que a fundação estava boa, mas precisava reforçar. Enquanto isso, Mel estava escondida atrás da casa, observando o MC. MC abriu um vaso sanguíneo e mandou ela tentar. Depois começou a derramar o sangue do vaso na fundação. Mel colocou a mão no queixo e falou surpresa: "Ele tá jogando sangue na fundação." Enquanto isso, o protagonista lançou um feitiço para endurecer o sangue. Os moradores olharam surpresos. Um falou que o solo tinha ficado sólido.
Outro disse que a fundação estava pronta. Outro morador falou que era incrível. MC, satisfeito, esticou a mão para um lado e disse que ainda podia fazer as paredes com aquilo. Aí viu alguns moradores discutindo acaloradamente. Se virou e perguntou o que estava rolando. Um se virou e falou que era nada. Ele falou: Senhor Ruto, eles têm medo da casa feita de sangue. É assustador. O protagonista virou para ela e perguntou surpreso: O quê? Um dos moradores levou a mão à boca e percebeu. Ela disse que ele não tinha pensado nisso. Se fosse humano, ele também não queria morar numa casa de sangue. Aí ele acrescentou: Eu vou morar nessa casa. Pediu desculpas por intrometer e estragar tudo. Um dos moradores falou: Sem problema. Mel deu uma espiada na esquina da casa e pensou: Droga, vampiro. Quer que eles morem em casa feita de sangue. Mas eu tô aqui. Vai ser perigoso, mas vou desafiar ele. Vou enfiar alho na boca dele e depois espetar ele com um garfo de prata. Mel foi até ele segurando alho e garfo nas mãos. Ele se virou, agachou do lado dela e perguntou: Mais um presente? Aí estendeu a mão para ela. Ela deu o alho. Olhou surpresa enquanto ele começava a comer alho e pensou: O quê? Ele vai comer alho assim na boa? Aí o corpo dele começou a brilhar. Ela pensou: Ele tá bravo. Vai me matar. E ela espetou ele nas costas com o garfo. Fechou um olho e perguntou: Doeu? Ele a pegou no colo e perguntou se ela estava bem. Uma abelha voava por perto e ele falou que achava que ela podia picar ela. Ela ficou surpresa e perguntou se ele estava bravo. O protagonista afastou a mão, sorriu e perguntou o que ele tinha para ficar bravo. Ela só queria proteger todo mundo dele, né? Aí ele falou que ela não precisava se preocupar. Não ia machucar ninguém. Ela começou a chorar e secar as lágrimas com as mãos. Pediu desculpas. Ele a segurou no colo, andou pela rua e falou que ia levar ela para casa só para ela mostrar o caminho. Beleza. Ela disse: Beleza. Depois eles estavam perto da casa dela. Ele saiu, acenou e se despediu. Ela acenou de volta e falou que o vampiro era legal, pensando como se tivesse esquecido algo. MC desceu a rua todo satisfeito e pensou que tinha sido ótimo. Tinha agido como um irmãozão de verdade. Os moradores passaram por ele, olharam para trás. Um cara falou para ela olhar. Ela virou e concordou em olhar. O protagonista percebeu isso e ficou surpreso, se perguntando o que estava rolando. Por que todo mundo estava olhando para ele? Achava que iam ter medo, mas parecia que ele estava ganhando popularidade. Aí pensou que a convivência entre humanos e vampiros estava quase acontecendo. Depois, voltou pro canteiro de obras, levantou os braços e disse: Beleza, podem continuar construindo a casa. Um tempo depois, ele chegou com um cobertor nas mãos e falou: Bem-vindo de volta. Perguntou por que ele tinha aquele sorriso maroto. Termina a casa que a gente vai dormir. Ele ficou surpreso e perguntou: Ela tem casa própria? Ela respondeu: Vai ficar do lado dele ainda. É preguiçosa demais para ir para casa direto. Ele ficou surpreso e disse que não entendia ela. Ela ainda falou: Aliás, tem uma coisa que incomoda. O protagonista perguntou: O que? Ele continuou: Tem um garfo nas costas dele. Tá doendo? Ele se virou, viu o garfo e pensou: Será que era por isso que os moradores reagiram assim? Ruto ficou bravo, tirou o garfo e gritou: Maldito garfo! Vou achar o dono e devolver o garfo. Ele estendeu a mão e falou para ele dar para ela. Vai servir para carne. Ele virou para ela segurando o garfo e perguntou se ela ia usar o garfo que estava cravado nas costas dele para carne. Ela pirou? Enquanto isso, Mel lembrou, levou as mãos ao rosto e gritou: Garfo! Ele já estava na vila há 2 semanas. Começou a viver numa casa decente, mas o protagonista deitou e pensou que estava dormindo num caixão. Aliás, já fazia tempo que ele não bebia sangue. Provavelmente devia beber. De repente, a tampa abriu bruscamente e ela falou: Já tá de manhã, levanta. Tô entediada. Ele olhou e disse: Ela nem deixa eu ficar deitado. Levantou, continuou e falou para ela parar de morar com ele, que fosse para casa. Ela respondeu que já estava acostumada. Ele falou: Isso não é desculpa. Enquanto isso, o ancião correu pela vila gritando: Problema! Os cobradores de impostos estão vindo. MC gritou: Nem um segundo para descansar. Perguntou: Cobradores de impostos? O ancião ficou do lado dele e disse: Vão cobrar o imposto deste ano. O protagonista falou que ia ter que resolver isso. Primeiro queria dar uma olhada neles para não darem trabalho e para poder encontrar com eles. O ancião foi para a saída e concordou. Ele perguntou por que ele ia se esconder. Ele respondeu: Se essa vila realmente pertence ao senhor, eu quero checar umas coisas. Lembrou das palavras dos ladrões,
Eles negociaram essa vila e das palavras do ancião, o senhor ignorou o pedido deles. Ele acrescentou, mesmo que as provas sejam só indícios, quero saber direito. Ela respondeu, é assim mesmo. Estalou os dedos e sugeriu mudar um pouco a aparência. Virou um morcego, bateu as asas e gritou que adorava essa habilidade. Ela ficou surpresa. Ele voou até a janela e pediu para abrir. Ela começou a abrir e repetiu que ele adorava essa habilidade. MC voou para fora e viu o ancião conversando com os cobradores. O ancião falou que eles não podiam dar 80% da colheita. Mesmo 60% eles não iam conseguir viver. Ele voou por cima deles, ouviu e pensou, tá certo, isso é demais. O imposto básico geralmente não passa de 50%. Nesse momento, o chefe dos cobradores gritou para ele calar a boca. Podiam pegar na força. O protagonista voou e pensou, conferiu, o senhor decidiu levar tudo. Sem ele, a vila vai ser saqueada. Gritou para ele parar e virou vampiro de novo. O chefe dos cobradores ficou muito surpreso e perguntou, quem é ele? O protagonista respondeu, o novo governante da vila. Decidiu que ia mandar aqui. Os outros cobradores olharam ele direito e um falou, as presas dele, é vampiro. Outro, surpreso, mas o sol tá brilhando. MC continuou, então não vão pagar imposto. O chefe foi até o protagonista, apontou o dedo e gritou, tá de brincadeira? Mandou matar ele. Ele respondeu, nada de brincadeira, não tô zoando. Parece que não vão conseguir negociar. Aí fechou os olhos e falou, que pena. Virou um dragão enorme. Abriu a boca e gritou para eles saírem da vila. Senão, os cobradores correram com medo. O chefe gritou, ele vai matar todos. Gritaram pedindo socorro. Depois, os moradores e o ancião chegaram. Ele agradeceu, falou que ia proteger eles. E ainda disse, vou cobrar só 30% de imposto. A galera comentou, 30%? Isso é pouco, até os melhores senhores cobram 40%. O protagonista continuou, mas o imposto vai ser em sangue. Eles ficaram com medo e recuaram. Ele falou, ah, beleza, e disse que eles podiam ir. Um tempo depois, ela olhou surpresa quando ele tirou um frasco, lançou um feitiço para dar forma pro sangue. Mostrou uma seringa e falou que ia usar para tirar sangue. Pegou a mão da Eri, coletou uma seringa cheia, puxou e disse que ia tirar isso de todo mundo uma vez por semana. Só dar o sangue no lugar da colheita e ele ia proteger eles. O ancião perguntou para Eri se estava tudo bem. Ela levantou a mão e disse que sim. Um morador falou, se é só isso, outro concordou. MC segurou a seringa, fechou os olhos satisfeito. Um imposto de sangue era bom. Ia ajudar a divulgar a ideia de convivência. Um tempo depois, uma garota correu até ele gritando para libertar os civis. Vampiro! Ele abriu os braços e gritou para ela se acalmar. Ele não tinha ouvido ninguém na vila. Ela continuou gritando que via tudo através dele, que ia acabar com ele antes que fizesse mais mal. Aí balançou a espada gritando que ia expulsar a escuridão. Cortou o peito dele com toda a força, mas ele continuou de pé. Ela ficou surpresa e gritou, como assim? Não funcionou. A espada era encantada com magia sagrada. O protagonista colocou a mão no ferimento, pediu desculpas e falou, magia sagrada não funciona em mim. E completou, um golpe forte. Um vampiro normal já tinha morrido. Ela baixou a espada e gritou, isso não pode ser. Como ele conseguiu? Falou, Santo Filho, e completou, para dissipar a grande escuridão e deixar as lágrimas dos deuses fluírem para proteger a vida dos fiéis. Aí lançou um feitiço, o sol que afasta a escuridão. Um grande feixe de luz apareceu, foi direto pro protagonista. Ele tentou se esconder do sol, cobriu o rosto e gritou, o quê? Ela olhou para ele e gritou, isso é magia sagrada. Nem o vampiro de mais alto escalão aguentaria ficar de pé aqui. Ele cruzou os braços e ficou firme. Ela olhou surpresa e falou, por que ele? Não terminou e caiu no chão. Aí ele segurou um livro aberto e leu, magia sagrada pode tirar força vital, usada para caçar vampiros. Perguntei que livro era aquele. Ela quis saber tudo. Ele fechou o livro e falou, é o diário do dono anterior. Tem muita coisa útil. Ele se preparava com cuidado para realizar seu desejo. Ela perguntou, ele preparou antes? MC concordou e falou, é isso mesmo. Depois olhou para a garota deitada e falou que, considerando quanto ela queria proteger os humanos, talvez ela pudesse ser peça-chave na convivência entre humanos e vampiros. Mais tarde, a garota acordou, levantou e gritou pro vampiro se preparar para a batalha. Perguntou onde estava a espada dela. O protagonista segurava a espada e perguntou qual. Ela ficou brava e gritou, como pode segurar uma espada de prata?
Quem é você? Ele se apresentou, falou que era um vampiro diferente dos que ela conhecia. Aí perguntou quem ela era. Ela disse que se chamava Arisa. MC perguntou se ela era da Guilda dos Caçadores de Vampiros. Ela confirmou. Ele pensou, a Guilda dos Caçadores de Vampiros? Tinha muito escrito sobre eles no diário. É uma organização cheia de corrupção. Justificam os crimes caçando vampiros, queimando vilas, roubando gente comum. A Arisa estendeu a mão e gritou. Ela tá aqui para salvar inocentes, ele pensou, mas quer salvar mesmo. Parece uma pessoa de justiça forte. Beleza, tudo certo. O protagonista chamou ela e perguntou se podia ficar na vila. Ela ficou surpresa com o convite. Ele continuou, sou o governante local e quero paz entre humanos e vampiros. Finalmente comecei e não quero caçadores de vampiros maldosos aqui. Além disso, você parece experiente. Quero que diga para os outros caçadores que tá atrás da minha cabeça e que eles não têm vez aqui. Claro, se decidir que sou mau, pode me matar. Devolveu a espada. Ela pegou e disse que ficaria na vila, mas não para fazer amizade, para proteger o povo. Quando der a hora, vai cortar a cabeça dele. Depois apontou o dedo para ele e perguntou se tinha casa vaga na vila. Ela respondeu que a casa estava vaga e que ela podia ficar lá. O aluguel era uma moeda de ouro por dia. Arisa ficou surpresa com o preço. MC falou para ela não ser gananciosa. Ela não usava a casa mesmo, então era um preço justo. Ele disse que não dava para evitar e sugeriu que ela fosse junto. Arisa entrou na casa, virou e disse ameaçadora que vampiros e humanos não podem conviver. Ia cortar a cabeça dele. O protagonista pensou que esperava que, com a ajuda dela, outros caçadores não viessem. Enquanto isso, ele voltou e perguntou o que ele estava tentando fazer. Ele ficou surpreso com a rapidez dela. Ela perguntou de novo. Então, o que ele está tentando? Ele respondeu que, um dia, outros vampiros podiam aparecer, e aí ele queria ter alguém forte do lado dos humanos. Humanos vão começar a viver junto com predadores bem perto deles. Ela vai ser o apoio dos humanos. Talvez eles não tenham tanto medo. Essa era a função que queria dar para ela. Ela falou dos minions dele de novo. Ele cruzou os braços e disse que ela era grossa. Um erro só e não ia ter convivência. Ela respondeu que só estava pensando em todas as possibilidades. Ele entendeu e desejou sorte. Enquanto isso, na mansão do senhor, ele estava no escritório furioso, gritando. O quê? A Vila Shaana recusou pagar imposto. Agora é governada por um vampiro, um monstro. Ele bateu o punho na mesa e gritou. Como um vampiro ousa tomar meu território? Isso é simplesmente imperdoável. O criado falou. Eles pediram ajuda para a guilda dos caçadores de vampiros. O senhor bateu de novo na mesa e gritou. Droga. Abriu os braços e falou. Vão cobrar uma fortuna pelo serviço. Por mais forte que o vampiro seja, vão vencer ele no número. Estendeu a mão e mandou juntar 1000 soldados. Até um soldado comum pode matar vampiro. Vão exterminar ele com um corpo. Admitam que os moradores são vampiros também. Vão acabar com todo mundo. Queimem tudo até o chão. Se a vila queimar junto com o vampiro, ele não vai ligar. Enquanto isso, na vila, Arisa tentou atacar o protagonista, balançou a espada e gritou. Toma essa. A lâmina passou raspando na cabeça dele. Ele desviou. Levantou a perna e deu um chute forte na perna dela. Ela caiu gritando que devia estar enfraquecido pela luz do dia. Ele respondeu que não funcionava nele, que mesmo de dia ele era forte. Ela levantou e gritou que aquilo era bobagem, que ia encontrar o ponto fraco dele. Dias se passaram, ela continuou atacando e ele muitas vezes fechava os olhos pensando que queria terminar de medir os campos hoje, mas ela aparecia. Que momento inoportuno. Depois, um morador chamou ele de Senhor Vampiro. Os primeiros brotos apareceram onde plantaram batatas. Ele ficou feliz e gritou, ótima notícia! Vou deixar as batatas para vocês e quando colherem a primeira safra vai ter festa. Fechou os olhos e começou a imaginar comida deliciosa. Depois ele chegou e falou, Senhor Ruto, vai ter uma reunião logo. Ele abriu os olhos, virou surpreso. O quê? Já tá tão tarde. Foram para a reunião. Chegaram perto dos moradores e ele disse, na primeira reunião, gostaria de escolher um nome para a vila. O ancião perguntou, nossa vila se chamava Shaana. Quer mudar o nome? O protagonista falou, assim mostramos que o governante mudou. Levantou a mão no queixo, pensou um pouco e disse que tinha umas ideias. Naquele momento, Arisa voou por trás dele gritando, exorcismo do vampiro. Ela balançou a espada e gritou, tem que acertar. MC virou. Parou a espada com a mão e falou para ela ouvir. Já estava cansado disso. Podia falar?
Podia esperar um momento mais adequado? Arisa ficou surpresa. Ele jogou a espada com força, ela caiu com a espada e ele gritou. Doeu? Os moradores olharam o que estava rolando. Ela levantou e olhou para ele desapontada. O protagonista levantou e falou, sério, eu sou o governante da vila e meu tempo vale mais que o seu. Ela respondeu, o tempo dela também é valioso. Tem que se livrar rápido de você, porque em outro lugar as pessoas vivem com medo de vampiros, mas ela não pode abandonar os moradores. Ele disse que entendia o desejo dela de proteger gente comum, mas isso não ia funcionar mais. Levantou a mão e falou que queria estabelecer regras. Exatamente. Ao meio-dia ia ter um duelo. Todo dia. Claro que ela reclamou. Ele virou pro pessoal e falou que ela devia olhar. Ela estava perdendo não só o tempo dele. Os anciãos falaram. Eles podiam estar trabalhando, mas ela estava tomando muito tempo. Um morador completou. É verdade. Ela estava atrapalhando outros trabalhos. Ele olhou para ela e falou. Ela causava tanta confusão. Literalmente um desastre ambulante. Pior que um sugador de sangue. Depois, ela se ajoelhou, chorou e perguntou. O que ela fez? Pediu perdão. MC estendeu a mão e falou que achava que todo mundo ia perdoar e não guardar rancor. Ela olhou com os olhos cheios de lágrima e gritou para ele lembrar das palavras dela. Ia derrotar ele todo dia, numa luta justa, então ele devia se preparar. Pulou, tirou um frasco e começou a jogar água nele, gritando para ele receber água benta. O protagonista se cobriu com a capa e gritou que ela era idiota. Toda a roupa dele ia molhar. Ela gritou que não era problema dele. Água tinha que ser a fraqueza dele. Por que não funcionava? Um morador sorriu e desejou sorte. Outro gritou que viu ela tirando água do poço ontem para fazer a água benta. Naquele momento, MC pulou e gritou. Droga, ela tá se exibindo demais. Começou a atacar. Ela balançou a espada. O pé dele passou perto da cara dela. O golpe fez ela cair de joelhos. Um morador gritou. Senhor Vampiro ganhou hoje. Os moradores gritaram. Ele é muito forte. Senhor Ruto é incrível. A garota balançou os braços e gritou. Vampiro, que legal. Os moradores viraram e começaram a ir embora. Um falou. Beleza, bora voltar a trabalhar. Outro perguntou. Quem será que vai ganhar amanhã? Já faz dias que eles lutam todo dia. Pra vila virou entretenimento. Um morador falou. Senhor Ruto, espero que ele ganhe amanhã também. Ele levantou a mão, sorriu e falou que tava tudo bem. Ainda mais se a galera gostava. Sério? Arisa ficou meio triste. Ele devia pedir desculpas. Foi até ela, estendeu a mão e perguntou se ela podia levantar. Arisa não pegou a mão e gritou rude para ele sair. Sentou chorando e falou que não conseguia vencer ele. Tinha prometido que nunca ia perder para ninguém. Tinha que ficar mais forte. Ficou mais forte. Enquanto isso, Ruto disse que não queria falar, mas ela tinha uma fraqueza clara. Não teve tempo de terminar. Um ancião correu até eles com um cajado, gritando, Senhor, problema. Um problema muito grande. O protagonista perguntou o que houve. Ficou pálido. O ancião gritou que um exército enorme estava chegando. Enquanto isso, um grupo grande de soldados entrou na vila. O capitão gritou, chegaram. Essa é a vila. O vampiro virou os moradores em mortos-vivos. Tem que matar todo mundo. Estendeu a mão e gritou para queimar a vila e massacrar geral. Devem preparar flechas de fogo para as casas. Os arqueiros se posicionaram e ele mandou atirar. Nesse momento, MC apareceu e falou que não ia deixar a vila queimar. O capitão ficou surpreso. O quê? Então é ele. O protagonista respondeu. Isso mesmo, o vampiro que vocês procuram. Levantou a capa, colocou a mão no peito e gritou. O senhor da vila, Draal. Essa vila agora é dele. Ficou parado olhando para os soldados e pensou. O jeito deles. Os soldados trocaram olhares assustados. O comandante montou no cavalo e gritou para não mostrar fraqueza para o inimigo. MC continuou pensando, o equipamento deles, parece que recrutaram fazendeiros como soldados. Fazendeiros entram no exército se a colheita foi ruim. Para sobreviver ao inverno, tem que fazer isso. Lembrou do que Nick falou e pensou que talvez outras vilas também tivessem sofrendo. O capitão disse que não acreditava que ele tinha se mostrado com o sol alto. Ele respondeu, eles vieram atrás da minha vida, né? Então que atirem. Ficou bravo e gritou. Vocês sabem o quanto demorou para construir as casas novas? Os soldados ficaram com medo e tremeram. O comandante gritou para não ter medo, mandou molhar as flechas na água benta. Ordenou fogo mortal no vampiro. Naquele momento, várias flechas voaram para o corpo dele. O comandante gritou feliz. Funcionou. Vampiros não têm chance contra humanos.
MC voou longe, depois voltou, cobriu o corpo com a capa, segurou as flechas nas mãos e perguntou: "E aí? E agora?" Arisa, ele e os soldados ficaram surpresos. O capitão gritou: "Droga! Matem o vampiro a qualquer custo. Se as flechas não funcionarem, perfurem ele com lanças. Joguem água benta." Os soldados perguntaram com medo: "E se bem assim ele morrer?" O comandante gritou para não ter medo. Ele deve ser um especialista em defesa, por isso não tem tanto poder de ataque. Nesse momento, o protagonista pulou, invocou uma explosão de energia e cobriu os inimigos com a explosão. MC, sorrindo, perguntou como eles podiam ter tanta força. Aí se aproximou, estendeu a mão e disse: "Soldados, ouçam, quero desenvolver a Vila Drácula. Vai começar um novo país onde vampiros e humanos convivem. Agora, tem que correr e contar para as famílias." Ele deixou eles irem. Os soldados se viraram e correram. Um gritou que não queria morrer ali. Outro falou: "É isso, temos que correr." O capitão gritou para parar e não fugir. "São desertores malditos." Os soldados se viraram. Um falou: "Se ele quer, que lute sozinho." O comandante gritou que as famílias deles iam pagar caro. Nesse momento, o protagonista apareceu atrás do comandante e cortou a cabeça dele com um golpe só. Depois falou que deu chance. Foi culpa dele não ter fugido. Chegou perto e falou que não achava que ele ia matar. MC respondeu que se deixasse eles vivos, os soldados inocentes seriam executados. Quase todos os soldados eram camponeses das vilas. Além disso, se ele matasse os soldados, não podia cobrar imposto de sangue. O sistema de imposto era essencial para a convivência deles. Ela olhou surpresa e ele perguntou: "O que foi?" Tirou a bandagem do segundo olho e perguntou: "Por que ele é tão sério? Ele só quer comer comida gostosa, né?" Ele fechou os olhos e concordou. Levantou a mão e falou para ela ir embora. Ainda tinha umas coisas para arrumar. Ela se virou e saiu satisfeita. Depois, ele se virou, viu os soldados caídos e ficou surpreso. Por que eles ainda estão aqui? Levantou a mão no queixo, fechou os olhos e disse que não queria matar eles, podiam ter fugido fácil. Aí chegou Arisa atrás dele, gritou para ele parar. Ia atacar se ameaçasse eles. Ia ignorar o capitão, mas essas eram pessoas comuns. Não ia deixar ele matar inocentes. Ele levantou as mãos e falou para ela relaxar, que não ia matar ninguém. Naquele momento, um dos soldados gritou que era melhor ele matar eles, já que não tinham para onde voltar mesmo. A colheita quase não deu esse ano. Mesmo que voltassem, iam morrer de fome. O protagonista respondeu: "Claro." Pensou, eles não tinham escolha. Um dos soldados bateu o punho no chão e disse: "É isso aí. Só podiam morrer ou tentar ganhar dinheiro no exército. Se morrerem, as famílias recebem." MC fechou os olhos, apontou pro lado e perguntou se podiam viver com eles. Os soldados ficaram surpresos. O protagonista pensou: a população da vila vai aumentar, vai ter gente para caçar. Além disso, mais gente vai poder trabalhar no campo. Ele falou que aceitariam se eles quisessem trabalhar. Um dos soldados, com medo, disse que ele só ia beber todo o sangue deles. MC virou pro povo e falou pros soldados olharem melhor. Perguntaram surpresos: "O quê?" Ele perguntou por que todo mundo parecia tão saudável e tinha tanta casa nova. Estendeu as mãos na frente e disse que ele só governava, não fazia nada ruim. Se eles ainda quisessem morrer, talvez deviam tentar viver com ele. Os soldados caíram de joelhos e pediram para ele cuidar deles. Depois, Aris olhou sério e disse: "Ele realmente não matou ninguém." O protagonista respondeu: "Falou que não mataria." Ela quis que ele mudasse de ideia e perguntou por que ele olhava para ele daquele jeito. Perguntou: "Mudou de ideia? Então talvez ele decida matar eles?" Ele disse que não falou isso, só queria assustar eles. Aí, abanando a capa, falou para ela ver. Ia resolver qualquer conflito com o mínimo de perdas. Ela falou: "Se for verdade", e balançou as mãos. "Tem algo errado." Perguntou o que. Agradeceu e se virou para ir embora gritando: "Tá feliz?" Ele respondeu que não pediu para ela falar disso. Eri, que estava com o cavalo do capitão, assistiu e disse que para um vampiro ele não entende muito de mulher. Ele falou surpreso que mandou ela ir embora. Onde ele tirou isso do cavalo do capitão? Ela respondeu que queria ver com os próprios olhos ele dando um passo novo para a convivência entre vampiros e humanos. Ele sorriu e falou: "Excelente." Para ela poder assistir ele continuar fazendo história. A primeira batalha da Vila Drácula terminou ali. Só uma pessoa morreu. Depois começaram a construir casas para os recém-chegados. Eles iam trabalhar no campo, o que queria dizer que ele também ia ter que trabalhar.
Essa batalha marcou um recomeço. A galera começou a saber da vila e do país ao norte. Enquanto isso, Lady Minolina estava sentada num trono no castelo e perguntou: uma vila de humanos governada por um vampiro? Isso é verdade. O criado respondeu que achava que a informação era confiável. Ela levou a mão à boca e disse pensativa: ele mantém eles com medo. O criado discordou e falou que ele era governante, mas não parecia tirano. Ela disse: se for por sobrevivência, talvez seja ele. Continuou: ele foi embora e disse que faria algo incrível. Ficou intrigada. O criado perguntou se ela iria lá. Ela disse: claro. Como vampira milenar, não podia deixar de valorizar o feito dele. Ia para lá. O criado falou: beleza. Preparou uma carruagem. Ela mandou parar e disse que não ia direto. Primeiro devia preparar um presente e mandar uma carta para ele. Ele falou: ok. Ela pensou: então, César, o sonho que nunca abandonou, vai se realizar? O sonho da convivência entre humanos e vampiros. Pouco antes, uma garotinha andava chorando entre os corpos, chamando papai, mamãe, mas estavam todos mortos. Enquanto isso, Cidel apontou a mão para ela e falou: uau, ainda tem sobrevivente. Puxou ela pelo rosto, levantou e falou: parece que ela é a última. Começou a apertar o rosto dela, gritando: é uma fera. Arisa segurou forte a mão dela. Satal sorriu satisfeito e gritou: ela gosta. O sofrimento humano antes do fim inevitável é sempre tão lindo. Por isso ela ama as pessoas. De repente, ouviram um grito: vampiro! O arqueiro correu até eles e gritou: o arqueiro sagrado, Graange, chegou. Não vai permitir atrocidades. Perguntou: quem? Que armadura linda! Jogou ela no chão e falou: parece que alguém forte apareceu. Temos que sair. Pegou a garota pelos cabelos, olhou nos olhos dela, cruzaram os olhares, e falou que o nome dela era Cidil. Quer lembrar do nome do vampiro que tirou tudo dela? Virou, voou e se despediu. O arqueiro perguntou: ela tá bem? Ela acordou, levou a mão à cabeça e falou pensativa: foi um sonho. Adormeceu preparando água benta. Lá estava o riacho de novo, mas graças a isso, ela sempre lembrava porque lutava contra vampiros. Depois pensou que devia ficar de olho. Hoje ele ia morrer com certeza. Vampiros são inimigos dos humanos. Depois, os moradores viram ela jogando água benta no corpo e gritaram. Ela jogou água benta em si mesma, correu para a brecha, tirou a espada e começou a atacar o protagonista. Teve luta. O protagonista perguntou: ela tá bem? Depois virou para os moradores e disse que por hoje era isso, que deviam voltar a trabalhar. Perguntou por que ela só via vampiros como inimigos. Ela não era uma caçadora que estava nessa pelo dinheiro. Arriscava a vida direto. A teimosia dela já era normal. Ficou com raiva e gritou: mãe, pai e irmão, todo mundo da vila dela foi morto por vampiro. Ele respondeu: bom, ele deve ter se sentido mal. Ela gritou: que ele tá falando? A culpa é toda dele. Ele tirou tudo dela. Agora sente pena. Como quer conviver com humanos? Arisa estendeu a mão e continuou: se ele quer ter pena, que pelo menos confesse os pecados. Ele falou que não tinha nada para confessar. Ela baixou as mãos, rude, mandou ele ir embora. São todos iguais. O protagonista respondeu: entendi. Nesse caso, ela precisa pedir desculpas a todos os moradores. Ela gritou que não entendia. Ele continuou: antes dela chegar, essa vila foi atacada por bandidos humanos. Alguns não puderam ser salvos. Mostrou o cemitério. Então, como representante dos humanos, ela também tinha responsabilidade. Ela gritou: são pessoas completamente diferentes. Ela não fez nada. Ele respondeu: é, tudo verdade. Não foi culpa dela. Agora ela vai lembrar do que falou. Ela olhou surpresa. Ele continuou: ele não sabe nada dos outros vampiros além dos ligados a ele, então ela não devia tentar comparar. Arisa perguntou surpresa: o quê? Ele falou que não estava pedindo reconhecimento agora, pediu desculpas pela franqueza. Jogou um frasco para ela e disse para aceitar como pedido de desculpas. Ela pegou, levantou e perguntou: é amarelo? O que é isso? O protagonista respondeu que era a coisa favorita dele. Ela ficou brava e gritou para não dizer que era gelatina feita de restos humanos. Ele falou que era mel. Ela perguntou surpresa: vampiros gostam de mel? Ele apontou para a floresta e falou: sim, tem uma colmeia lá. Eles compartilham o mel comigo. Aí acenou para ela, falou beleza e se despediu. Ela gritou para ele parar. O protagonista correu cada vez mais longe, gritando para ela tentar acompanhar com aquelas pernas humanas fraquinhas. Ela segurava o mel nas mãos,
Perguntou surpreso o que tinha com aquilo, e pensou que ele não atacava as pessoas mesmo sendo vampiro. A magia sagrada dela não funcionava nele e ele era muito humano. Às vezes nem entendia o que ele falava. Decidiu que não devia pensar assim. Vampiros ainda eram criaturas feitas para fazer mal. Ela fazia o que achava certo. Um tempo depois, na capital real de Silvaria, na guilda dos caçadores de vampiros de Silvaria, rolou uma reunião num salão grande. Um dos assessores falou: parece que os vampiros realmente se estabeleceram lá. Não era essa a terra do senhor que não pagou. Outro concordou. Mila cruzou os braços e falou: seria até mais lucrativo para a gente. Poderíamos mostrar o perigo dos vampiros para todo mundo. Conseguir mais doações. Bill falou: essa é uma ótima chance para mostrar que vampiros são perigosos. Vai fazer bem para a gente. Outros assessores apoiaram. Um disse: e quando o país todo tiver problema com esse vampiro, a gente entra no jogo. O país fica na nossa mão, talvez até entre na política. Outro apoiou: boa ideia. Continuou: esse vampiro não sabe o que está falando sobre convivência. Outro disse: só bobagem. Mesmo se ele conseguir, vão mandar nossos vampiros para lá. Vão criar um inferno na Terra. Aí mandaram avisar a donzela de prata que vampiros não podiam ser mortos. Bo2 pediu para esperar. Mark perguntou o que era. Bo2 ficou indignado. Ele era contra usar vampiros. Bill disse que ele ainda era muito novo. Mark falou que tinham que usar tudo o que tinham. Mila falou que ele não devia ser tão rabugento. Bo2 riu. Enquanto isso, Bill sorriu e falou: então tá decidido. Levantou o copo e falou para beberem até o fim para a prosperidade. Enquanto isso, na vila, Eri falou que ela devia ouvir: irmã. Virou e olhou para ela. Continuou: Mel, ele é mesmo um vampiro? Ele é muito bom. Por que ela tenta matar ele? Aris olhou nos olhos dela e falou: que ela tá dizendo? Vampiro não pode ser bom. É monstro que bebe sangue humano. Eri respondeu: ele protege nossa vila e ainda protege. Com a chegada dele, a vila tinha mais comida. A galera estava mais feliz. Arisa pegou ela pelos ombros, começou a sacudir e continuou: vampiros são perigosos. Têm que ser exterminados. Se não fizerem nada, essa vila vai ser destruída também. Cruzou os braços e lembrou que quando foram atacados por bandidos, só um vampiro protegeu eles e ajudou a reconstruir. Arisa disse que tinha certeza que ele estava escondendo algo. Logo ia mostrar sua verdadeira natureza. E nesse momento pensou que todos os vampiros eram enganadores astutos. Depois falou que ele já tinha começado a beber o sangue deles. Pensou: nojento, malvado. Ela respondeu que ele só pegava um pouco do sangue. Todo mundo estava feliz com esse imposto pequeno. O vampiro era muito bondoso. Arisa pensava assim. Destruíram a vila dela. Ficou brava e gritou que não existiam vampiros bons no mundo. Enquanto isso, Eri fugiu, virou e gritou: irmã, ela me odeia. Arisa viu ela ir embora, sentou no chão e pensou: droga, o que ela tá fazendo? Dobrou os joelhos, deitou a cabeça neles e pensou: se ele é vampiro, devia atacar as pessoas, beber o sangue. Eles são todos assim. Todos os vampiros são assim. Aí ela lembrou que precisava mandar um relatório para a guilda, mas não sabia o que escrever. Escrever que o vampiro local era amigo dos humanos, mas não podia escrever isso. Não, ela ia contar tudo. A guilda ia poder tomar a decisão certa. Pensou: afinal, foram eles que a salvaram dos vampiros. Um pouco depois, ela se aproximou do protagonista com um envelope na mão e falou: Sr. Ruto, uma carta. Ele pegou, agradeceu e começou a ler, surpreso. O quê? Leu em voz alta: ela vem hoje à noite. Prepare-se para recebê-la. Precisa fazer uma festa. O protagonista perguntou: Eri, de quem é essa carta? Ela respondeu: os morcegos trouxeram. Ele comentou: então é de um vampiro. Esticou-se e falou: mas quem será? Pelo menos deviam escrever o nome. Ah, vamos ignorar esses vampiros. Ele fez um aviãozinho de papel com a carta e lançou pela janela aberta. Aí o sol se pôs. Ela apontou o dedo para frente e disse para ele olhar. MC olhou e viu uma carruagem chegando rápido. O criado freou e a carruagem parou. Eles correram até lá e ele falou: que entrada espetacular. O criado abriu a porta, estendeu a mão e disse: chegaram. Ela começou a descer, agradeceu, olhou para o protagonista, sorriu e falou: boa noite. Há quanto tempo? Ou melhor, prazer em conhecê-lo. Levantou a mão e se apresentou. O nome dela era Minolina. Era amiga do antigo dono, Cesar. O protagonista ficou surpreso e falou: ela? Minolina sorriu e perguntou: então finalmente ele me reconheceu. Ele respondeu:
O nome dela aparecia várias vezes no diário dele, como se fossem melhores amigas. Ela sorriu, concordou e falou que era isso mesmo. O protagonista continuou. Infelizmente ele herdou só parte das memórias do César. Por que ela estava ali? Ela respondeu que veio vê-lo, queria saber quem ele tinha convocado, que tinha sacrificado a vida, mas o mais importante. Estalou os dedos e o criado logo trouxe mesa, cadeira e vaso de flores da carruagem. Ela sentou e pediu para satisfazer a curiosidade, mostrar as comidas especiais que faziam na vila. Ele ficou surpreso e pensou, por que tem mesa igual de restaurante 5 estrelas aqui? Falou que ela podia ter avisado. Ela respondeu que mandou uma carta. Ele perguntou de novo, carta? Ele entendeu do que falavam. Se perguntou, é isso que eles decidiram ignorar. Pensou que ela fez aviãozinho com ela. Apesar do clima misterioso, não achava que ela estava ali com mais intenções. De repente, ouviu uma voz atrás, virou e viu Arisa. Ela correu gritando, Eri, não chega perto dela. É Minolina, a luz roxa, uma das vampiras de mais alta classificação da guilda. Virou e disse, uau, continuou, ei, César, ela parece com o César. MC respondeu, Ruto. Minolina perguntou, Ruto, por que tem caçadores de vampiro na vila dele? A guilda dos caçadores, não tem coisa pior. Oriá quis atacar e gritou ameaçadora que não deixaria a guilda ser difamada. Começou a sacar a espada, mas o protagonista empurrou ela com a mão, mandou parar. Bloqueou ela com o corpo e falou, Minolina, eu confio nela. Oriá ficou surpresa e falou que não achava que ele podia confiar. Caçadores e vampiros nunca vão se entender. Ele respondeu que achava possível. Para isso, as pessoas tinham que parar de ter tanto medo. O protagonista segurava um diário e falou, tá escrito no diário também. Esse é o caminho da convivência. Minolina olhou o diário, fechou os olhos e falou, é isso. E pediu que já trouxessem comida. Aris olhou e falou, nada. MC falou, não tem escolha. Chamou Eri, que veio, levantou a mão na testa e falou, sim. Saiu rápido e voltou com uma bandeja. Colocou na mesa e disse, aqui está o prato mais gostoso da vila. Especialidades da Vila Drácula. 1. Pão preto. 2. Gelatina de sangue. 3. Mel da floresta. Eri levantou 3 dedos e falou que só tinham essas 3 delícias. MC apontou para ela e falou, é exagero. Calma, por enquanto, só temos 3. E completou, com o tempo, vai ter mais. Ela pegou o pão, falou que entendeu, e começou a comer. Eri observou e falou, isso é uma mordida. Minolina disse, é muito seco, por isso é duro. Basicamente, é um aperitivo. É melhor molhar em algo. Pegou um copo, tomou um gole e falou, algo doce. O protagonista falou, é mel da floresta perto daqui. Muito gostoso. Pegou um prato e falou, isso é sangue incomum. MC completou, fizeram gelatina de sangue. Olhou para Eri e falou, ela que fez. Eri explicou que era o sangue dela. Minolina experimentou e falou, entendi. Agradeceu pela comida, limpou a boca com um guardanapo e falou, e se quiserem ouvir minha opinião, Eri chegou perto e falou que ia aceitar qualquer avaliação, até as duras. O protagonista falou, mesmo que ela diga isso, Minolina levantou, falou, nesse caso, não podem reclamar. Levantou a mão e falou que essa comida merece 30 pontos. Graças ao mel, senão seria 0. Ficaram surpresos e gritaram, o quê? Eri caiu de joelhos e falou, não pode ser. O sangue dela devia ser gostoso. Minolina disse que o sangue dela era gostoso mesmo, mas nada especial. Começou a tirar um frasco e comentou que se quisesse sangue realmente saboroso, era esse que devia provar. MC pegou, perguntou de onde vinha. Sangue. Ela sugeriu que ele experimentasse. Ele bebeu, deixou cair o frasco e pensou, que delícia. Meio salgado e doce ao mesmo tempo. Sabor profundo e rico. Se o sangue dos moradores é tipo carne de venda comum, esse é um bife premium de marca. Minolina falou que era de um homem que ela cuidava bem. Ele come 3 vezes por dia e dorme saudável. Para ser sincero, a vila não ia atrair vampiros agora. Ele ficou surpreso. O quê? Ela falou que, na real, atraía mais vampiros que não sabiam caçar. Ele levantou a mão e falou para ela parar, embora eles pudessem beber sangue ali legalmente. Ela respondeu, é isso. Viraram e ela apontou para os moradores, falou para olhar. As pessoas da vila eram magrinhas e nem pareciam apetitosas. Bem, eles tinham acabado de resolver o problema da fome. O protagonista pensou, quando será que conseguiram se recuperar? Ela continuou, a maioria dos vampiros preferiria não beber o sangue deles, mas caçar nas cidades.
O sangue dos moradores seria muito mais saboroso. Ele levantou a mão no queixo, pensou e falou. Ela estava certa. Ela levantou a mão e continuou. Se ele quer vampiros vivendo na vila, primeiro tem que melhorar a qualidade do sangue. Ele respondeu. Parece que vai ter que fazer isso. Levantou o punho e falou. De qualquer jeito, quero deixar a vila mais rica. Mas agora tem outro motivo. MC sorriu e agradeceu. Menolina perguntou. Ela ajudou. E desejou sorte. De repente, ela acrescentou. Mas por mais que ele tente, vampiros ainda não vão conseguir viver aqui. Essa terra ainda traz morte para eles. Ele olhou surpreso. Ela continuou. Um vampiro forte como ela ou ele não vai sentir nada, mas vampiros fracos vão enfraquecer e morrer aqui. MC cruzou os braços e falou. Mas humanos já vivem aqui há bastante tempo. Ela concordou e falou que humanos não corriam perigo, mas vampiros não podiam caçar aqui. Algo estava errado. Ela mesma sentia desconforto. Menolina pôs a mão no queixo e falou pensativa que mais ou menos entendia de onde ele vinha. Apontou a mão para longe. Ele olhou atento. O que tem lá? Não sinto nada suspeito. Depois ela apontou para uma montanha e falou que talvez fosse aquela montanha. Ele pegou a cabeça nas mãos e pensou que não era estranho não sentir nada. E no mesmo instante pensou que não tinha as fraquezas de vampiro. Ficou bravo por não sentir desconforto, não conseguir descobrir o problema e que a falta de fraqueza acabou prejudicando. Coçou a cabeça e falou. Queria que tivesse alguém que pudesse ajudar. Virou. Chamou ela, pediu desculpas, mas ela olhou questionando. Enquanto isso, Arisa virou e saiu. Pensou, o que ela tá fazendo? Todo dia ele vence ela, e agora fala que confia nela. Um vampiro que vive com humanos e não faz mal aos inocentes. Ela pensava que todos os vampiros eram monstros, mas antes que pudesse entender, uma nota caiu nela, lançada por um morcego voando. Ela leu e saiu correndo. Naquele momento, ele virou, gritou. Arisa, aconteceu alguma coisa? Sem esperar resposta, saiu correndo atrás dela. Menolina agarrou a barra do vestido e gritou. Deus! Rasgou o vestido. O protagonista respondeu. Por isso falei para não ir de vestido para as montanhas. Ela mandou ele calar a boca rude e falou que era culpa dele ser tão inútil e que ela tinha que ajudar. Aí acrescentou. E isso não teria acontecido se tivessem voado direto. É tudo culpa dele. Ele pediu desculpas e falou que normalmente ia andando. Ela virou, viu o MC segurando ele no colo e falou, pareciam mãe e filho. Ele perguntou, ela era a mãe. Eles saíram correndo. De repente, Menolina tapou a boca com a mão e falou que sentia algo muito ruim vindo dali. Falou, dizem que tem ouro nessa montanha, mas tem tantos monstros que ninguém vai lá, e são só boatos. Menolina respondeu, mesmo se tiver ouro, não faz mal para vampiros. MC ficou feliz, fechou os punhos e gritou, mas pelo menos dá para vender. Falou que precisavam começar a cavar. Deu um soco na parede de pedra, que ficou cheia de rachaduras. Um vento forte levantou com o golpe. Eles se protegeram com as mãos e ela falou que ele era um bárbaro. Uma parte da parede quebrou. Depois tudo ficou calmo e ela viu uma pedrinha na frente. Pegou e falou surpresa. Isso. O protagonista perguntou. Achou algo? Ela apontou e disse. Queima. Então essa montanha é de prata. Continuou. Prata? Tem ouro também, para ser exato. MC jogou a pedra na mão e falou, entendi. Então, os boatos eram meio verdade. Ela levou a mão aos lábios e continuou. Disseram que ele não tinha fraquezas, mas prata realmente não o afetava. Ela nem se sentia confortável olhando para ele. Então perguntou, ele pode usar uma arma sagrada? Naquele momento, ele pegou uma espada sagrada, balançou, sorriu e gritou, tudo é possível. Molina olhou para a montanha e falou, se essa montanha inteira estiver cheia de prata, pode envenenar vampiros mesmo à distância. Depois levou o dedo ao queixo e disse que achava que ia ser um problema difícil de resolver. O protagonista falou, se você lembrar direito, a prata perde o efeito venenoso se for lavada no sangue. E se a água lavar o sangue? Ela respondeu que se fosse água comum, tudo bem, a prata podia voltar a ser venenosa. Tinha que ser lavada com água benta, não água normal. Ele colocou a mão no queixo e pensou. Ela perguntou, o que ele está planejando? Nesse momento, ele estendeu a mão na frente e falou para ela só olhar. Fechou os olhos e mentalmente listou. Vila Drácula, casa dele, cofre, recipiente com sangue. Levantou as mãos e chamou uma chuva de sangue. Ela estendeu a mão e uma gota caiu. Perguntou, é uma chuva de sangue? O protagonista explicou. Ele transformou o sangue da casa em névoa e formou uma nuvem. Ela falou, entendi. Perguntou,
É assim que ele torna a montanha não venenosa para vampiros? Mas se o sangue for para onde ele não quer, as plantas vão murchar. Ele respondeu, tudo bem. Ele controla o sangue e onde cai. É difícil pra caramba. Ela olhou para cima e perguntou sobre cada gota. Sério, é incrível. A chuva parou. Ela falou que não sentia mais desconforto. A montanha não era mais venenosa. Ele levantou as mãos, gritou feliz, ótimo. Agora os vampiros podem vir para a vila. Andou até ela, pegou as mãos dela e agradeceu. Ela tirou as mãos, virou e começou a ir embora. Não precisa agradecer. Fiz isso por mim mesma e vi algo interessante. Molina seguiu andando e pensou, a chuva de sangue pode ser usada contra caçadores. Assim neutraliza as armas deles. Vai ser mais fácil se livrar deles. Ele a seguiu, pensando que não devia ter mostrado isso para ela. Ela virou e perguntou, aliás, por que ele decidiu continuar o caso do César? Gostou tanto dele para assumir essa missão? Ele respondeu que viu as memórias dele. Uma vez, numa taverna na periferia, César estava atrás do balcão pensando, cidade chata, só gente chata aqui. Viu uma garçonete bonita e pensou, talvez não. César tinha um jeito único de caçar, enganava as garotas, ficava próximo delas e bebia o sangue aos poucos sem que percebessem. Convidou ela para passear depois do trabalho. Caminhavam no parque quando ela correu. Ele pensou, que ruim. Ela percebeu tudo. Ela correu, acenou com um lenço espantando corvos grandes. Ele ficou surpreso. Depois ela foi atrás dos arbustos e sentou no chão. Ele chegou e perguntou o que houve. César viu um coelho deitado perto dela. Ela chorou. Pobrezinho. Talvez devêssemos enterrá-lo na floresta. Ele perguntou surpreso. Pra quê? Coelho é só comida. Ela discordou. A vida é bonita e isso vale não só para as pessoas. Mesmo que ele fosse comida, devia respeitar o fato de estar no nosso mundo. Depois enterraram o coelho. Ela sentou perto do túmulo e ele olhou para ela pensando, garota estranha. Naquele dia, César não bebeu o sangue dela. No dia seguinte, e no seguinte também. Ela o interessava, ele queria saber mais. Um dia, numa dança, pediu que ficasse com ele para sempre. Só queria viver com ela. Mesmo separados, decidiu arriscar e pediu ela em casamento. Chegou o dia do casamento, todo mundo na igreja. O padre segurava a cruz e gritou, finalmente revelou a verdadeira natureza. Vampiro sujo. César segurava a mão que queimava. O padre tirou o véu da noiva e continuou. Diziam que ele era vampiro, então usou o véu da noiva com prata costurada. Queria fazer parte da sociedade deles e depois comer todos por dentro. Vampiros são os piores inimigos dos humanos. Ela olhou surpresa e disse que não concordava. César saiu e um convidado gritou, vampiro, ei, é perigoso. Precisamos trazer água benta. Por que ele quer uma humana? De repente, ele pegou a mão dela, levantou e saiu correndo. O padre gritou para ele parar. Pararam na floresta. Ela estava sentada no chão e falou que achava que ele era vampiro. Já tinha aceitado isso. Estava pronta para viver na ignorância. Ele estendeu a mão e pensou, agora corre com ela para outra cidade. Não, ela tem família amorosa aqui. Tirou a mão e falou, era um sonho impossível. Ela sentou e chorou, cobrindo o rosto. Ele falou para ela voltar para a cidade, dizer que ele a enganou. Virou e foi embora, se despedindo. Ela gritou, era melhor se ele nunca tivesse conhecido ela. Ele fugiu rápido e pensou que não se arrependia do encontro. Estava até disposto a perder os dentes, viver com humanos. Por que humanos e vampiros não podiam viver juntos? Gritou que não perdoaria esse mundo por negar seus sentimentos. Ia mudar isso. Depois pensou que o encontro não fora erro. Ia provar isso. MC pensou. Bem, pode-se dizer que ele concordou. Entendeu. Minolina olhou para ele e perguntou. E então, o que aconteceu? Ele respondeu. Para ela esquecer. Pensou. Mesmo sendo conhecidos, era estranho falar do passado do falecido. Melhor ficar em silêncio. De repente, ele disse. Ruto, isso é ruim. O olho maligno dela percebeu perigo. Ele olhou surpreso e falou. Que olho maligno? Queria perguntar mais. Ela respondeu. Meu olho direito enxerga bem longe. Ele lembrou como se conheceram e falou. É por isso que ela achou ele. Ela concordou. Depois ele falou. Entendo. Ela usa faixa porque não controla o poder. Ela respondeu. Não, é só que o olho é seco. Ele falou que entendeu. Minolina levantou o dedo e falou. Se pensar bem, naquele sangue ela sentiu poder mágico. Olhou para ela e falou o poder do olho dela. Ele concordou. Depois olhou longe e falou. Vampiros vão atacar a vila. O protagonista gritou surpreso. O quê?
De repente, Arisa correu para frente. Olhou a estrada e viu vampiros sentados. Gritou. Ele. Sorriu e se apresentou alto, braço forte do pássaro. Vampiro de alto nível procurado. Prazer. Perguntou. Ela viu a ordem, certo? Arisa falou. Uma ordem da guilda. Tirou e começou a ler. Outros vampiros atacariam a vila e matariam todo mundo para ela sair de lá. Gritou. O que isso significa? Braço olhou a ordem e disse. É real. Ela mesma viu o selo. Não tem como falsificar. Continuou. Ninguém poderia colocar isso além da cúpula da guilda. É um selo especial fortalecido por magia sagrada. Mas Braço levantou a mão e percebeu que agora estavam ali em missão da guilda. A ordem era prova disso. Mandou ela sair do caminho. Estava atrapalhando o jantar deles. Arisa sacou a espada, colocou na frente e falou ameaçadora. Acha que vou deixar passar ele, um vampiro? Pensou que dessa vez o oponente era vampiro comum, forte, mas magia sagrada pelo menos funcionária. Ele segurou a cabeça com a mão e falou que achava que ela deixaria ele passar. Será que ela se importa com a vila? Ela falou surpresa. O quê? Vamos continuar. Uma vila onde vampiros e humanos vivem juntos. Ela não quer trair a vila. Perguntou o que ele estava falando. Ele moveu a mão e falou que leu o relatório dela. Continuou. Tudo vai ser culpa do vampiro que mora lá. Rumores vão espalhar e o povo nunca vai ver o vampiro como amigo de novo. Ou seja, vampiros vão continuar sendo mal universal. É isso que ela quer, né? Ela olhou para ele com raiva. Braço levantou, caminhou até ela e falou. Se ela for contra ele, significa que foi contra a guilda. Ou seja, será traidora. Continuou mandando ela ir embora logo. A vila vai ser deles. Ela viu tudo na ordem, certo? Arisa guardou a espada e virou. Braço sorriu. Que legal. Uma caçadora obedeceu à ordem. Acenou a mão. Vão lá. Só podem beber o sangue deles. Ela ficou ali pensando. Será que essa é a melhor decisão? Sentiu pena dos moradores. Mas se eles fossem sacrificados, talvez mais gente fosse salva no futuro. Essa era a decisão certa. Justiça não pode estar errada. Então ouviu um vampiro dizer. Finalmente os caçadores não vão aparecer. Vou aproveitar a comida. Ele achou certo. Depois gritou para não deixar ninguém escapar, não desperdiçar comida. Braço concordou mentalmente. É isso aí. Temos que sugar todo mundo. Naquele momento, ela, sem pensar, cortou a cabeça de um vampiro. Braço ouviu um barulho e perguntou. O que ele disse? Virou. Viu ela e o corpo decapitado perto. Gritou. Ela decidiu barrar o caminho dele.